Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e vamos estar, como sempre, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza em mais esta aula para que a gente possa compreender a palavra de Deus, possa pôr em prática aquilo que o Senhor nos pede na sua palavra. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que por muitas vezes tem assim preocupado muitas pessoas, deixa muitas pessoas ah, às vezes aflitas e enfim, é um assunto do nosso cotidiano que ocorre com todo mundo. Nós vamos estar falando sobre a questão dos sonhos ou atividade onírica, também conhecida, né? Todo mundo sonha, sabemos disso. E os sonhos em toda a cultura e em todos os tempos ele tem causado diferentes reações nas pessoas, né? Desde a antiguidade, de povos antigos, povos do Oriente e povos também aqui do Ocidente, nós temos visto as pessoas preocupadas com o que sonham, né? Sempre havia reis, por exemplo, quando sonhavam alguma coisa, chamavam seus intérpretes, os sábios do reino. Pessoas sonhavam, procuravam outras pessoas que interpretassem os seus sonhos. O que ocorre? Geralmente, o sonho, quando nos vem, geralmente causando, dependendo do tipo de sonho, às vezes um sonho bom, às vezes um pesadelo, causa nas pessoas espanto e causa medo em alguns. E o que nós queríamos falar hoje justamente sobre este assunto, né? Para que nós possamos saber o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Bom, muito tem se falado sobre o assunto, extra-biblicamente falando, né? Pessoas, na psicanálise, por um exemplo, é usado muito a questão da interpretação dos sonhos, até no livro do Dr. Freud, né? Onde ele escreve sobre a interpretação dos sonhos. E na psicanálise é tida como, por um exemplo, o sonho é tido como a reação, ou seria alguns desejos do inconsciente que foram reprimidos, e então nos sonhos eles vêm a se expressar nos sonhos, né? Por isso o Dr. Freud tinha um grande interesse conversando com as pessoas em saber sobre os seus sonhos e tal. Jung também, enfim, toda a psicanálise se fala muito sobre sonhos, né? Temos também na parapsicologia o estudo dos sonhos, mas dos sonhos como premonição. Então, às vezes uma pessoa sonha e aquilo acontece, como acontece com muitas pessoas, né? Há muitos relatos e muitos fatos, e esses fatos não podem ser negados, né? Então, como dizia São Tomás de Aquino, contra um fato não tem argumento. Então, se a ciência não tem uma ferramenta certa, uma ferramenta para estudar certas coisas que acontecem no mundo, na maioria das vezes a ciência nega a existência daqueles fatos. Então, se não pode ser repetido em laboratório, se não pode ser feito com as ferramentas da ciência, geralmente a ciência nega que aquele fato não exista. Porém, na realidade, nós vemos que realmente existe, né? Há pessoas que sonham com a morte de um parente ou com um acidente, depois de alguns dias aquilo acontece. Bom, esse assunto é explicado melhor pela parapsicologia na questão da premonição, né? Mas isso é um assunto que nós não vamos tratar aqui. Podem fazer quem tiver curiosidade de saber, ou tiver interesse de saber sobre o assunto, é só fazer alguma busca em sites de parapsicologia e vai se descobrir a questão da premonição, de sonhos que acontecem e as pessoas sonham e depois de alguns dias vem acontecer, ok? Então isso não é o assunto nosso aqui agora. O assunto nosso é o seguinte: o que diz as escrituras sagradas a respeito dos sonhos, não é? Para a psicologia diz uma coisa, a psicologia também diz outra, a ciência por muitas vezes nega. A ciência diz nega fatos, não nega o sonho, mas nega alguns fatos que aconteçam nos sonhos.
também conhecido, a ciência diz, os sonhos conhecido aqui nos Estados Unidos, no inglês conhecido como REM, R-E-M, né? Rapid Eye Movement, é o movimento rápido dos olhos, e aí produz os sonhos, né? Enfim, mas esse não é o nosso assunto aqui. Nosso assunto é saber o que dizem as Escrituras Sagradas a respeito dos nossos sonhos. Por que sonhamos? O que isso tem a ver? Bom, nas Escrituras Sagradas nós vemos várias pessoas que sonharam. E o sonho vem relatado desde de o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vem relatando sonhos, né, de pessoas que sonharam por uma divina revelação. Deus falou em sonhos. Até mesmo em alguma parte da palavra de Deus, Deus fala, se eu tiver algum profeta, eu falarei com ele em sonho ou em visões, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face, quando Deus estava falando a respeito de Moisés. Então, nós vemos, por exemplo, Jacó, né? Dormiu ali, teve um sonho, viu uma escada, anjo subindo e descendo, né? José teve um sonho, né? E viu o sonho com os feixes, depois viu o sonho com o sol, a lua e as 11 estrelas, e aquilo aconteceu, né? Nós vemos que na Bíblia também relata de pessoas que não eram servos de Deus, que também tiveram sonhos e aconteceu. Como é o caso, por um exemplo, do faraó, quando José estava no Egito. O faraó sonhou, chamou os seus sábios e ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. E aí se lembraram de José, que na cadeia tinha interpretado o sonho do padeiro, né? E também do chefe Mor, né? E do padeiro. E o padeiro se lembrou dele. Então o que acontece? O padeiro não, o chefe Mor se lembrou dele, né? Perdão. Então o que acontece? Nesse decorrer de sonhos e esse tipo de coisa, o José foi lá e interpretou o sonho do faraó, daquilo que iria acontecer no Egito, e aconteceu realmente. Todo mundo sabe a história. Temos outro sonho também muito importante, que foi o sonho do Nabucodonosor, que teve o sonho com aquela estátua, né? E quando Daniel decifrou o sonho falava de reinos que iriam se levantar depois do Nabucodonosor. E teve um reino que ainda não se levantou. Você veja, uma profecia, é algo tão incrível que o Nabucodonosor sonhou com coisas que estavam acontecendo na época dele, iriam acontecer depois, e algo que ainda não aconteceu. Vieram realmente os reinos que ele tinha falado, né? Que era o reino Medo-Persa, depois veio o reino grego, depois veio o reinado do Império Romano, e o do Anticristo ainda não veio, mas Nabucodonosor já sonhou isso, né? Já tinha sonhado isso muito antes e ainda não aconteceu. Bom, foi um sonho e Deus revelou ali para um rei pagão, né? Para um imperador pagão, coisas que ainda não aconteceram, coisas que já aconteceram para nós, já aconteceram um pouco atrás, mas que quanto ao Anticristo ainda não aconteceu, né? Vemos ali, enfim, depois Daniel também, tendo visões e sonhos. Depois nós vemos o próprio pai de Jesus, José, né? Teve um sonho onde Deus falou com ele e assim por diante. Bom, tendo em vista todos esses sonhos que os homens de Deus tiveram nas Escrituras Sagradas, por muitas vezes hoje, no nosso tempo, as pessoas sonham e logo pensam, Deus falou comigo em um sonho, né? Outros, até mesmo cristãos, dizem, sonhei e aconteceu, foi porque foi Deus. E nós já falamos aqui sobre a questão da explicação da parapsicologia para esses sonhos de premonição, né? Porém, nós vamos tem um texto aqui no livro de Eclesiastes, onde o escritor de Eclesiastes diz o seguinte, no capítulo 5, onde fala sobre sonhos, né? No capítulo 5, no versículo 3 do livro de Eclesiastes, ele diz assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos. Então Salomão diz que da muita ocupação é que vem os sonhos, ou seja, se eu
ando muito ocupado com algo, se eu ando pensando muito em algo, ou mesmo não pensando em algo devido à minha muita ocupação, eu vou sonhar à noite. No versículo 7, esse mesmo capítulo aqui, o escritor diz o seguinte: na multidão dos sonhos, há vaidade. Então são duas coisas que ele diz. Da muita ocupação vem os sonhos, e na multidão de sonhos, no muito sonhar, há vaidade. Parece que o escritor aqui está contradizendo todos aqueles que sonharam e foi uma revelação divina para coisas que iam acontecer, porque ele está dizendo que é da muita ocupação que vem o sonho, e que na multidão de sonhos também há vaidade. Bom, nós sabemos que as escrituras sagradas não podem se contradizer, porque Deus não se contradiz. Sendo assim, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, não existe contradição nenhuma naquilo que o escritor de Eclesiastes está falando e com os homens que sonharam na Bíblia a respeito da revelação divina. Qual é a solução para esse problema, então? Muito bem. Assim como tudo, nós vemos, havia nas escrituras profetas falsos, né? Haviam também pessoas que sonhavam falsamente, sonhos comuns, sonhos normais. Assim como uma profecia vindo de Deus é a revelação de Deus para algo que vai acontecer de grande importância no mundo, assim também os sonhos. Não é qualquer profecia que seria, no caso aqui, a revelação de Deus, mas uma profecia que se tornou a palavra de Deus. Quando nós falamos de revelação divina, nós falamos das escrituras sagradas. Então todos esses sonhos que esses homens tiveram foi a revelação divina para a história da salvação da humanidade. Todos esses sonhos estiveram, de uma forma ou de outra, direcionados e conectados com a salvação da humanidade, a revelação de Deus para o homem num plano de salvação. Ok? Então, há uma diferença aqui desses sonhos que esses homens tiveram para um sonho comum que todos nós temos, não é? Assim como também a palavra de Deus falada aos profetas, inspirada ou soprada por Deus para os profetas, claro que Deus, de maneira... Deus não usou os homens como um robô ou ditando ele escrevendo. O homem, cada um tinha o seu estilo, cada um foram escritores diferentes, mas Deus usou até isso para que eles escrevessem a sua palavra, aquilo que ele queria comunicar para nós. E assim também Deus usou sonhos, visões, de várias maneiras, mas para revelar-se ao homem. E qual o motivo da revelação de Deus ao homem através desses sonhos? O plano de salvação. Então, portanto, aquilo que estivesse fora desse grande plano de salvação de Deus, aquilo que estivesse fora do plano de Deus, da revelação divina, de Deus se mostrar para o homem como ele era simplesmente um sonho, né? Ou às vezes até um sonho maligno, né? Muitas pessoas às vezes não pode se negar a questão de sonhos malignos, onde pessoas são perturbadas e tudo mais. Mas o que o escritor de Eclesiastes está dizendo aqui é que muitas pessoas às vezes sonham e chamam o intérprete e diz: olha, sonhei com isso, ou sonhei com serpente, sonhei com isso, sonhei com aquilo outro, e ficam preocupadas com isso, né? E procurando que de alguma forma aquilo se cumpra. Veja bem, os sonhos no Antigo Testamento, tanto os sonhos como a revelação de Deus, mesmo que fosse de maneira simbólica, ele era revelado para o intérprete de maneira clara e se cumpria 100%. Não era 50%, não era 80%, era 100%. Então tudo aquilo que era dito por Deus, ou através do profeta diretamente, ou para o profeta por meio de sonhos, ou por qualquer outra pessoa por meio de sonhos, era dito, ainda que simbolicamente, a sua interpretação era clara, né? E se cumpria 100%. Se houvesse alguma obscuridade, aquilo ali estava fora de ser revelação divina. Assim como o próprio Cristo diz, né, que não passará um tio sem que tudo se cumpra da lei. Ou seja, é 100% para se cumprir, por isso a palavra de Deus se cumpre 100%. Não se cumpriu 100% e houve obscuridade, este sonho não é uma revelação de Deus para a pessoa. Há que se tomar muito cuidado, né?
na questão de dizer que Deus revelou algo, porque a revelação divina tem a autoridade das escrituras sagradas, né? Para ser revelação tem que ser escritura sagrada. A pessoa pode ter uma iluminação, algo, ou reconhecer algo. Agora, a revelação é algo muito sério para se dizer Deus me revelou, né? E por isso o escritor de Eclesiastes escreve aqui, olha, da muita ocupação vem os sonhos, e na multidão de sonhos há vaidades. Então nós não devemos ficar nos preocupando no que sonhei a noite passada, ou naquilo que, sei lá, de alguma maneira parecia sonho ou parecia realidade, porque é da muita ocupação que nós temos, e nessa multidão de sonhos há muita vaidade. Aconteceu aquilo que eu sonhei? Bom, há uma explicação para isso que não tem nada a ver com revelação divina. Há uma explicação, como eu já disse, principalmente na área da parapsicologia, muito simples, que vai nos dizer que é uma coisa comum para o homem, é coisa comum do ser humano isso acontecer. Mas não podemos nunca colocar como revelação divina e dizer Deus disse, que a própria Escritura Sagrada diz. Ai do profeta que dizer assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada. Então, é uma responsabilidade muito grande de pessoas que sonham e dizem, tive uma revelação em um sonho, né? Essas pessoas estão correndo um sério risco de ter que responder diante de Deus por algo que Deus não disse. Ou algo foi algo comum, ou foi às vezes uma perturbação, ou algo assim, né? Então, a palavra de Deus vem nos dizer o que? Para nós não ficarmos preocupados com isso. Ao invés disso, nós nos preocuparmos mais em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra para nós, e deixar o resto nas mãos de Deus, porque a própria Escritura Sagrada diz, não presumeis do dia de amanhã. Por quê? Porque você não sabe o que será do amanhã. O que nós sabemos é que Deus nos deu aqui para a sua palavra, para que nós confiemos nela e tenhamos fé de que a nossa vida está na mão de Deus. Então não precisamos ficar nos preocupando. Sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Muita ocupação. E ainda mais nos dias atuais, onde há computadores e tanta coisa que vai enchendo a mente das pessoas, e televisão, e o mundo está cada vez mais agitado, estresse e tudo mais, e as pessoas acabam sonhando, né? E dizendo, olha, eu sonhei com fulano, depois aconteceu, e isso, e aquilo outro. Há explicações para isso, e é também o que diz a palavra de Deus, né? Porque da muita ocupação vem os sonhos. E na multidão dos sonhos a vaidade. Então, que nós possamos estar a cada dia buscando entender melhor a palavra de Deus e vivermos de maneira tranquila diante de Deus, de maneira santa, sem procurar certos artifícios para mostrarmos que somos mais espirituais ou que temos uma relação diferente com Deus de todas as outras pessoas, ou que temos uma revelação especial. Isso nós temos que deixar de lado e procurar entender melhor a palavra de Deus, que foi revelada para nós todos esses anos, com vários profetas, vários homens de Deus, e Deus preservando a sua palavra para que nós tivéssemos acesso a ela hoje, e deixamos as outras coisas de lado, né? Buscando em Deus nosso consolo, e buscando em Cristo, né, pela fé, a certeza da nossa salvação. Ok? Que Deus abençoe a todos e só lhe dê a glória.